Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV nessa terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Estamos chegando aqui em nome da Mais Ágil, a Mais Ágil que é parceira do Boletim AV. O telefone está aparecendo aí na tela. Se você tiver o dinheiro do fundo de garantia depositado, eles antecipam essa grana. Em menos de 24 horas, a Mais Ágil coloca essa grana na sua conta. É só entrar em contato. A Mais Ágil tem conhecimento, expertise para isso. E com esse dinheiro na conta, tá chegando aí o final do ano, quem sabe dar um presente, uma viagem. Enfim, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. O mais importante é a Mais Ágil vai ajudar você. Mais Ágil, parceira aqui do Boletim AV. E o outro recado é do Honey Caps. O Honey Caps que está na descrição desse vídeo. Para você utilizar e ter uma vida saudável, uma vida boa ao lado da sua parceira. Existem problemas recorrentes na questão da ereção, na questão da falta do libido, e o Honey Caps ajuda muito você. É um produto que é liberado pela Anvisa, sem nenhuma contraindicação, não faz mal à saúde. Você vai ter disponibilidade de amostras grátis. Na descrição você tem o link, você paga apenas pelo frete, R$19,90, e você recebe as amostras grátis. Às vezes demora um pouquinho, tem muito pedido, tem muita gente pedindo, mas o Honey Caps vai chegar na sua casa. Honey Caps também aqui no Boletim AV. Bom, o Vasco volta às atividades agora à tarde no CT Moacir Barbosa, depois do domingo e da segunda-feira de folga. Jogo agora somente no dia 18 contra o Fortaleza. É bom informar, hein? O jogo seria às 7 da noite, a CBF mudou para 21h30 no mesmo dia, no dia 18 em São Januário. O técnico do Vasco, Ramon Dias, vai quebrar a cabeça mais uma vez para montar uma equipe que vai ter um desfalque muito sentido. Meio-campo Paulinho tomou o terceiro cartão amarelo e está de fora. O Figueiredo também tomou, mas o Figueiredo foi até para a seleção pan-americana. Já não ia realmente estar à disposição para o jogo do Fortaleza. Mas o Paulinho não. O Paulinho é um jogador importante, o motorzinho, camisa 18. E o técnico Ramon Dias vai buscar um substituto para ele. Uma outra dúvida está em relação ao capitão Guerry Medel. Medel está liberado, cumpriu suspensão depois da expulsão contra o Santos automática na partida contra o São Paulo. Medel foi para a seleção, só que a seleção chilena joga na quinta e joga na terça. Na terça-feira o Chile estará na Venezuela enfrentando a seleção venezuelana, o que não daria tempo de Medel acabar o jogo, vir ao Chile e depois vir para o Brasil para jogar pelo Vasco da Gama menos de 24 horas depois. Mas existe um detalhe, e o Vasco já se atentou a isso. Medel tomou um cartão amarelo contra o Uruguai, na estreia das eliminatórias chilenas lá em Montevidéu. Se ele tomar mais um cartão amarelo no segundo jogo, que vai fazer a seleção chilena agora na quinta-feira, na verdade o terceiro jogo, o primeiro dessa segunda rodada de jogos da eliminatória, Medel ficaria suspenso da partida contra a Venezuela. E aí dependeria, claro, da Federação Chilena de liberá-lo. O Vasco até vai manter contato, mas vai esperar o jogo terminar de quinta-feira. Se Medel tomar o segundo cartão amarelo, claro que vai ser feita a solicitação para que o jogador antecipe a sua volta ao Brasil. Caso ele não tome o cartão amarelo, ou tome e a Federação Chilena não libere, Medel estará de fora da partida contra o Fortaleza. Não há tempo hábil para que o jogador chegue aqui. Já Puma Rodrigues foi desconvocado em função de não ter tomado a vacina da febre amarela, que habilita o jogador e qualquer outra pessoa a entrar na Colômbia para o jogo da eliminatória. Portanto, Puma Rodrigues se apresenta agora à tarde tranquilamente junto com o grupo Cruz Maltina. Preocupação do Vasco enorme mais uma vez em relação à arbitragem. Braulio da Silva Machado, árbitro do jogo contra o São Paulo, não agradou definitivamente. Questão do pênalti a favor do São Paulo, muito, mas muito contestado por conta de não haver nenhum tipo de intenção de Léo, de abrir braço, de colocar obstáculo, mexendo o braço para que Braulio, com tanta convicção, desse o pênalti. Também o questionamento em relação ao possível pênalti em cima de Gabriel Peck. Também se questiona o curto espaço em relação à questão de acréscimos.
Braulio, inclusive, terminou o jogo aos 49h30, não deu nem uns 5 minutos de acréscimos normais, como se tivesse com pressa. O Vasco já sofreu gols, como contra o Bragantino, em que teve 8 minutos de acréscimo, já teve 10, 12 minutos de acréscimo. Por que somente nos jogos do Vasco os acréscimos são tão curtos? Essa reclamação foi formalizada hoje, e não só por Paulo Brax. Paulo Brax, diretor executivo, e Lúcio Barbosa, CEO da SAF, os dois estiveram na CBF. Estiveram lá e também foram discutir algumas outras questões, como, por exemplo, a questão do Maracanã, porque eles já fizeram o pedido, o Vasco já fez o pedido, para a liberação de 2 datas para jogos no Maracanã, contra o Botafogo e contra o Corinthians. O consórcio Maracanã, para variar um pouco, praticamente ignorou, não deu nenhum retorno, não falou absolutamente nada em relação a isso. Mas o Vasco força, porque tem que entender, porque precisa de um prazo anterior, os jogos serão em novembro, para saber se poderá jogar no Maracanã ou não, porque senão vai ter que buscar uma alternativa. Botafogo pode jogar até em São Januário, mas está vetado para uso por conta da Polícia Militar, não aceita clássicos por conta de um laudo. E o Corinthians é um temor, porque o Corinthians tem uma grande torcida. Como alocar esse torcedor com 5 a 10% de ingressos, sabendo que o torcedor corintiano provavelmente virá? O Vasco usa esses argumentos para que a CBF também possa, de alguma maneira, mexer, porque os pedidos são anteriores ao fechamento da concessão do Maracanã, que termina no dia 23 de outubro. O Vasco está fazendo essa solicitação ao governo, mas é claro que o consórcio Maracanã vai querer se movimentar se houver a renovação. Por isso, o Vasco da Gama pede à CBF também que possa interferir. Então, esses casos também foram discutidos. Mas, fundamentalmente, a discussão em cima da questão envolvendo a arbitragem, que realmente anda muito duro. O Vasco tem tido muitos problemas em relação à arbitragem no futebol brasileiro. Daronco foi assim, Hilton Pereira Sampaio, Braulio da Silva Machado, enfim, Ramon Abate Abel. Enfim, os árbitros estão muito madrastos com o Vasco. Estão muito raivosos, marcando com muita assertividade e sempre tendo um pouco mais de má vontade quando é a favor do clube Cruz Maltino. Para encerrar o Boletim AV, 2 informações. A primeira, em relação ao aporte da 777. Falei hoje com o presidente Jorge Salgado, com o vice-presidente Carlos Roberto Osório, que são aqueles que recebem da SAF a comunicação do depósito feito. Confirmaram na semana passada os 2 depósitos e também confirmaram a amostragem de uma ordem de pagamento que teria sido feita na sexta-feira. Ontem foi Columbus Day, feriado nos Estados Unidos, e todos me disseram hoje, a expectativa é que hoje caia, cerca de 7 milhões de dólares para completar o aporte. Não se acredita que a ordem de pagamento de sexta-feira não seja confirmada, porque aí realmente seria muito sério você prometer um valor, mostrar um documento e esse documento não ser comprovado. Olha, aí vai pegar muito mal. Então a expectativa, a segurança é que exista esse pagamento. Lúcio Barbosa não me respondeu nenhuma mensagem ontem e hoje, está, enfim, correndo atrás dessa situação, mas incomoda. Precisa-se ter esse dinheiro até hoje dos 7 milhões aproximadamente restantes. E mudanças na Vasco SAF. Sim, surpreendentemente, a Vasco SAF faz modificações em alguns pontos muito importantes. Alguns funcionários foram retirados, demitidos da Vasco SAF, mas 2 especificamente chamaram muito a atenção. Rafael Fernandes, que veio há cerca de 6 meses atrás para o Vasco, trazido pelo antigo CEO Luiz Melo, veio da CBF, de ótimos trabalhos em relações públicas, trabalharia diretamente na função de Chief Fan Officer, seria a pessoa que lidaria diretamente com o público, com o torcedor, enfim, mas também teve uma função de RP, trabalhou muito na questão de Dimitri Payet. Foi afastado, demitido ontem, já se despediu inclusive dos companheiros de trabalho. E a medida, que ainda não é confirmada, mas praticamente certa, é da mudança do departamento jurídico na área desportiva. O escritório do Dr. Marcelo Jucá não deve ter o seu contrato renovado. E Marcelo Jucá
e Amanda Boré devem ser substituídos por outros advogados. Há nos bastidores uma possibilidade de que Amanda Boré possa ser colocada internamente, trabalhar com o jurídico, porque tem sido muito competente. No caso de Marcelo Jucá, não. Marcelo Jucá não advogaria mais para o Vasco da Gama, só em casos excepcionais, em contratações pontuais. Mas nesse momento a informação é essa. Rafael Fernandes, o Rafa Gaúcho, Relações Públicas, afastado, demitido do Vasco, e o escritório de Marcelo Jucá, a princípio, não vai mais representar o Vasco. Essa semana ainda fará alguns julgamentos, a informação que a gente tem, mas não representará mais o Vasco na área desportiva, na questão da Vasco SAF. Logo mais no News, a gente vai trazer mais informações e notícias do Vasco nessa terça-feira, na volta do time, representando-se depois do empate com o São Paulo, preparação para o jogo contra o Fortaleza. Em nome da Mais Ágil e do Honey Caps, estamos encerrando o Boletim AV dessa terça-feira. Grande abraço, a gente se vê logo mais. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!